O jogo virou. O governo de Donald Trump acaba de anunciar de forma oficial que um avião lotado de autoridades americanas está desembarcando neste exato momento aqui no Brasil para impor todas as sanções possíveis ao Xandão. Tudo isso, claro, vai ser em nome da democracia com muito amor. Enfim, parece que o chicote já mudou de mão. O integrante do governo Trump responsável pela área de sanções internacionais, David Gamble, desembarcará no Brasil na próxima segunda-feira para discutir sanções ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A visita da comitiva dos Estados Unidos ao Brasil foi organizada por Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado. Aqui no Brasil, David Gamble vai se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também com o senador Flávio Bolsonaro. Os Estados Unidos discutem sanções ao ministro Alexandre de Moraes por avaliar que o magistrado promoveria perseguição política a figuras de direita, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, e também censura nas redes sociais, ao determinar o bloqueio de plataformas como o X, de Elon Musk, e também derrubadas de perfis nas redes sociais. Derrubadas de perfis, por exemplo, de pessoas que moram nos Estados Unidos. Daí a bronca da Casa Branca, também com Alexandre de Moraes. O que pode acontecer em termos de sanções ao ministro do STF? O governo Trump estuda duas medidas. Primeiro, proibição de visto. Moraes não poderia mais ingressar nos Estados Unidos. E o segundo ponto, no aspecto financeiro. O ministro Alexandre de Moraes não poderia mais negociar, fazer negócios com pessoas ou instituições financeiras nos Estados Unidos e também com instituições financeiras que têm negócios com os Estados Unidos. Não importa o vídeo, não importa o assunto. Toda vez que eu tiver a oportunidade, eu vou fazer questão de te lembrar do seguinte: como é que um presidente da República, diante da notícia de um escândalo de pelo menos 6 bilhões de reais envolvendo os aposentados do país, poderia agir para defender Lupe? Mais de 6 bilhões de reais descontados dos aposentados nesse escândalo de corrupção do INSS, que inclusive custou o cargo do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que pediu literalmente para sair. Tiraram dinheiro do bolso justamente de quem mais precisa de dia. E olha que teve muita gente, especialmente na assessoria extraoficial de imprensa deste desgoverno petista, no caso estou me referindo à Globo, que debochou, disse que não ia dar absolutamente em nada, que Donald Trump jamais poderia interferir em qualquer coisa aqui no nosso país. O Lula mesmo chegou até a arriscar um cala-boca pro Trump, dizendo que quem manda aqui no nosso país é somente ele e a sua trupe. Bom, me parece que o jogo está virando. E agora, David Gamble, representante do governo de Trump lá dos Estados Unidos, simplesmente o responsável por elaborar, por decretar as sanções dos Estados Unidos a toda e qualquer pessoa ou autoridade quando afetam o Estado Democrático de Direito, já é uma realidade. O homem já tá por aqui. E é claro que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, atualmente exilado dos Estados Unidos, graças à democracia petista, resolveu gravar um vídeo comemorando. Meus amigos, acabei de ter uma notícia aqui que vou passar para vocês em primeira mão, tá? Essa semana agora vai estar em Brasília o coordenador para fins de sanções do State Department, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores no Brasil. Quando eu disse que a batata do Alexandre de Moraes estava esquentando aqui nos Estados Unidos, pode ter certeza que está esquentando de verdade. Aqui não tem tic-tac, não. Deus quiser, os violadores sistemáticos de direitos humanos, que inclusive levaram à morte do Clezão e fazem tantas outras atrocidades, vão ser punidos. E os Estados Unidos, Deus queira, vai retornar a ser o país que exporta democracia e liberdade, e não como o governo anterior, que exportava censura, ainda mais sob o título de combate à desinformação. Que Deus abençoe essa missão e que o Ocidente volte a ser um local onde se preservam as liberdades, onde você realmente tenha, né, os valores democráticos no coração e não sejam repúblicas de banana se curvando às novas táticas socialistas e de esquerda, que incluem inclusive a lawfare dentro dos tribunais. Deus abençoe o Brasil
Deus abençoe a América. E a situação pro Xandão tá tão séria que até o jornalista americano Glenn Greenwald, que desembarcou recentemente aqui no nosso país, participou de uma audiência ao vivo no Senado. E quando questionado por parte de um petista se efetivamente Trump e Elon Musk poderiam se unir para propor e fazer de forma concreta ações contra o senhor ministro do Supremo Alexandre de Moraes, a resposta foi muito clara. Vai chegar o momento quando o Trump e o governo do Trump vai focar no Brasil. Que Elon Musk já mais ou menos prometeu, garantiu que Alexandre de Moraes vai ser preso. E ele não é uma pessoa que esquece coisas assim com facilidade. Então, eu sei que tem muitas pessoas bem alto no governo que está levando essa pergunta, mas no caso do Felipe Martins, acho que é uma oportunidade de usar essa aspecto internacional, porque neste caso não foi só uma decisão corrupta que eu falaria do Moraes prendendo o Felipe Martins. Quando eu vi que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, mas estava aqui no Brasil o tempo todo, eu pedi evidência. E eu vi evidência muito ampla, muito conclusiva, que provou, isso foi bem cedo, que o Felipe Martins estava no Brasil o tempo todo, fácil de provar. Eu tenho certeza que um dia, mais cedo ou mais tarde, vai chegar o momento quando o Trump e o governo do Trump vai focar no Brasil. Que Elon Musk já mais ou menos prometeu, garantiu que Alexandre de Moraes vai ser preso. E ele não é uma pessoa que esquece coisas assim com facilidade. Então, eu sei que tem muitas pessoas bem alto no governo que está levando essa pergunta, mas no caso do Felipe Martins, acho que é uma oportunidade de usar essa aspecto internacional, porque neste caso não foi só uma decisão corrupta que eu falaria do Moraes prendendo o Felipe Martins. Quando eu vi que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, mas estava aqui no Brasil o tempo todo, eu pedi evidência. E eu vi evidência muito ampla, muito conclusiva, que provou, isso foi bem cedo, que o Felipe Martins estava no Brasil o tempo todo. Fácil. Mas me parece que o Xandão não tem gostado absolutamente nada de todas essas movimentações, de tudo isso que tem sido divulgado, em especial para o... Mas me parece que o Xandão não tem ficado nada feliz com o fato do Brasil hoje ser considerado um sistema ditatorial, muito distante do quadro que tentam pintar de plena democracia que o nosso Brasil vive. Isso é a realidade que a esquerda tenta colocar no nosso país, inclusive para o mundo lá fora. Eu tô dizendo isso porque o próprio jornalista Glenn Greenwald continuou a sua fala, afirmando o seguinte: então, ele sempre está interpretando qualquer crítica, qualquer reportagem, qualquer denúncia como um crime. E isso, obviamente, estava incluindo não só nossas fontes, mas também nós, como jornalistas. Inclusive, o maior jornal no Brasil, o Folha de São Paulo. E ele não tinha a menor hesitação de usar essas acusações contra jornalistas, contra um jornal muito grande que está funcionando aqui em muitas décadas no Brasil. E logo depois, quando o ministro Moraes abriu uma inquérito, uma investigação criminosa para supostamente descobrir a identidade de nossa fonte, não só foi a fonte que foi incluído nessa investigação. Tem um documento que fala muito claramente que a polícia do São Paulo, do estado de São Paulo, recebeu uma instrução de não só chamar suspeitos de vazamentos, mas também eu e minha colega jornalística, a Fábio Célia Peal, para fazer depoimentos, para responder para o policial e ser questionado. E eu estou fazendo jornalismo há muito tempo, não é a primeira vez que estou fazendo jornalismo que está criando raiva nas autoridades, para falar o mínimo. Eu nunca vi jornalistas sendo formalmente incluído na investigação. Não estou falando que necessariamente que somos os alvos da investigação, mas obviamente quando a polícia é mandado para questionar, para chamar para depoimento jornalistas sobre o jornalismo, isso tem um impacto bem grande, bem grave para
criar esse clima da intimidação. E isso aconteceu. Mas a batata tá assando ainda mais pra essa turma da esquerda, tá? Até porque o líder da oposição, deputado do PL, o mesmo partido que o meu, o deputado federal Sóstenes Cavalcante, deixou muito claro durante uma entrevista ao vivo na TV de que uma gigantesca manifestação, assim como ocorreu em Copacabana, no Rio, e na Avenida Paulista, está sendo organizada para ocorrer no próximo dia 7 de maio lá em Brasília. Ou seja, na porta do Xandão, na casa do Xandão e ainda na frente de todas essas autoridades americanas em defesa da anistia. Essa será a pauta. A partir de hoje, nós estaremos em obstrução total. Estamos